Esse é o primeiro paper que eu trouxe para vocês. Esse é um primer da Nature, né, endometriose. Se vocês quiserem achar, é só jogar endometriose Nature, né, Nature. É o trabalho mais completo sobre, tá? Que eu vi na literatura, né, quando a gente fala de resumo, tanto de fisiopatologia, epidemiologia, diagnóstico, tratamento, né, dúvidas a respeito. Só que é um trabalho difícil, tá? É um trabalho ali que exige um saber clínico bem sofisticado, tá? Se você não tem familiaridade com o tema, eu não recomendo que junto a essa aula você comece a leitura com esse paper, ok? Sim com o próximo que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Bom, a endometriose, né? Ela tem uma definição de uma condição inflamatória, né? Onde ali, né, o endométrio, esse tecido, né, ele vai ter um crescimento ali fora do útero, muitas vezes numa área mais pélvica, no ovário, na bexiga, né, e aí vai gerando lesão, né, e essa lesão vão gerando cistos, né, que podem ter diversas camadas ali de profundidades, né, pode ser um endometrioma, que é algo ali mais externo, ou até uma endometriose mais profunda, né. A endometriose, a gente vai ver que ela é associada a uma dor mais severa, né, principalmente ali durante o ato sexual, durante o ciclo menstrual, infertilidade, né, e o estrogênio vai ter um grande papel nesse crescimento, nessa manifestação da doença, né, e ela ocorre principalmente entre a menarca, primeira menstruação, e até a menopausa, tá? Mas ela também pode acontecer, né, ou continuar acontecendo após a menopausa. Só que a origem dela é bem incerta, nós temos algumas hipóteses, né? A hipótese mais aceita hoje, né, é a da menstruação retrógrada. Ou seja, né, nós temos ali uma menstruação que ela vai sair do sítio, né, e vai ocorrer em outros locais, né, e aí esse refluxo menstrual, tá, ele pode, na verdade, gerar lesão nesses outros locais, como na área pélvica, por exemplo, né? Então, hoje a hipótese que a gente tem é de que, durante a menstruação, há um refluxo, né, onde essas células ali que estariam, né, no endométrio, né, ali numa linha próxima ali do útero, né, ela pode ir para outros locais, até igual a gente falou, como a própria bexiga, tá? Então essa é a teoria mais aceita. Bom, o paper que eu recomendo que vocês façam a leitura junto a essa aula, primeiramente, né, ainda mais se você quer trabalhar com esse público, né, é esse daqui. Né, esse primeiro, né, diagnóstico e manejo da endometriose. Tá? Um paper bem tranquilo de se ler. É bem direto também, né? Então, se vocês têm interesse nessa área, que é uma área crescente, né, a área de cuidado da saúde da mulher, é bem importante, tá? Mas é importante a gente filtrar bem o que a gente vai ler. Por quê? Muitas vezes, né, a gente pode cair numa onda de charlatanismo sem perceber, né? Então, às vezes você vê, dieta para SOP, eu tenho que usar inositol porque esse estudo mostrou, né? E às vezes não é má fé, às vezes é porque a pessoa não fez a leitura ali adequada da evidência científica, tá? A dieta para uma mulher ali que, sei lá, que ela tem alguma característica que atrapalha a reprodução dela, né? Então eu vi aqui que esse fitoterápico que custa uma nota é muito bom, então eu vou passar ele. Aí você vai ver os estudos com essa fitoterapia são muito fracos, tá? A dieta para aumentar a libido da mulher, né? Então é uma área crescente. Essa área de saúde da mulher é uma área que efetivamente, né, é útil, tá? Nós temos realmente utilidade, mas tem que tomar muito cuidado. Eu já até fiz uma aula anterior aqui sobre diferenças, né, nas dietas para homens e mulheres, quanto à questão de composição corporal, sensibilidade à insulina, lipidograma, né? A própria questão comportamental se altera bastante quando a gente avalia homens e mulheres, né, por questões sociais e culturais, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair, né, nessa ideia de dietas específicas para condições específicas, tá? Saber avaliar o todo, né? Bom, aqui vocês veem no início do paper, a parte que eu não grifei, né, que a teoria mais aceita é realmente, né, que essas células do endométrio, né, vão atingir o peritônio ali pela menstruação mais retrógrada, né?
E aí a endometriose, né, vai fazendo alteração nesse, quando assim que atinge, né, os locais, né, essas células têm adesão, proliferação, mutação, inflamação e esteroidogênese, mediada principalmente pelo estradiol, né, e desregulação do sistema imune. O pessoal foca muito nessa inflamação, né, falando, então já que inflamou, vamos usar uma dieta anti-inflamatória. Vocês vão ver que não é bem assim, tá? Até porque essa inflamação é muito específica naquele tecido, né, que essas células do endométrio atingiram, tá bom? Então, temos que tomar cuidado. Há outras teorias também, que eu não vou adentrar aqui, né, como a metaplasia, por exemplo, né, mas essa teoria da menstruação mais retrógrada é a mais aceita, né. Ciclos menstruais muito curtos, né, eles são mais associados à endometriose, que fortalece essa teoria, né, porque se eles têm mais ciclos, né, eles são mais curtos, você acaba tendo mais, que aumenta a frequência dessa menstruação retrógrada, tá. Há um menor risco de endometriose em mulheres que já tiveram filhos, né, e há um risco ali também de infertilidade, principalmente nas mulheres ali que não chegaram a 40 anos com endometriose, tá? Então dobra-se o risco aqui em alguns estudos, tá bom? Outros fatores de risco aqui, baixo peso ao nascer, né? Uma menarca mais precoce, que eu já falei, ciclo menstrual mais precoce. O aumento do fluxo menstrual, então a pessoa que sangra bastante, né? Ela tem um risco grande, né? Então muita gente pensa que a pessoa precisa menstruar porque é natural, né? É da natureza, isso, né? Vocês veem que o excesso da menstruação também pode aumentar esse risco, né? Tanto o IMC mais baixo quanto o IMC mais alto são associados, né? E predisposição genética. Teve um estudo que encontrou um risco de 3 a 5 vezes maior entre ali pacientes de parentes de primeiro grau, né? Para endometriose. Outros fatores, né? Obstrução do ciclo menstrual, tá? Obstrução ali física, né? Uma estenose após procedimentos cirúrgicos, como cauterização. Nolipuridade, ou seja, não ter filhos, né? Ciclo menstrual cortado, já coloquei. Menarca precoce e menopausa tardia, só para lembrar vocês, né? Que a menopausa tardia também gera risco. E menstruações excessivas, né? Uma variação muito grande ali, né? Um fluxo de sangue muito grande, né? Uma pessoa que acaba usando, por exemplo, bastante absorvente, né? Ela tem esse risco mais elevado quando a gente fala ali de chance para endometriose, ok? Ela é associada, né, quando a gente pensa em sinais e sintomas, com dismenorreia, por exemplo, dores durante a menstruação, dores durante o ato sexual, né? Pode alterar o hábito intestinal, então essa paciente ela pode ter mais constipação e depois diarreia, né? Isso a gente tem que avaliar também, né? Sangue nas fezes, tá? Dor enquanto urina, né? Até sangue na urina, isso pode acontecer. Só que esses sintomas, pessoal, eles são um pouco específicos, né? Por exemplo, a variação na questão intestinal pode ser uma síndrome intestinal irritável, por exemplo. Uma doença inflamatória intestinal, que acaba sendo mais grave, né? Uma endometriose que chega até o diafragma, então olha como que esse refluxo de sangue pode ir longe, né? É associada com dores no peito e dores até no ombro, né? Então nós podemos também ter dores abdominais, náuseas, vômitos, né? E alguns sintomas aqui que é muito pouco específico é uma fadiga mais crônica, mas isso é bem pouco específico, né? É frequente, né? Mas quando a gente avalia a rotina das pessoas, a dieta, nível de atividade física, né? Fadiga crônica acaba sendo muito relatado, né? Pela maioria das pessoas, tá? A dieta é associada a uma associação inversa, ou seja, menos risco, né? Quando você tem uma dieta rica em vegetais, verdes, escuros, né? E frutas. E a carne vermelha é associada a maior risco, tá? O CI aqui, que é o intervalo de confiança, ele é bem amplo, tá? Então não dá pra gente bater o martelo e falar, até porque uma pessoa que come poucas frutas, poucos vegetais, mais carne vermelha, ela tem um padrão dietético, né? Provavelmente não é tão bom assim. Se o padrão dietético dela não é tão bom assim, provavelmente a rotina, né, dela também é puxada, também é corrida, né? O cuidado com a saúde não é tão grande, então não dá para a gente associar a dieta por si, né? E olha que interessante, um outro estudo, caso controle, né, então você avalia ali uma população com a outra, encontraram maior risco
de endometriose com o consumo de frutas, né? Se o charlatão vê isso, né? Alguém da dieta carnívora, porque ela não virou associação carne vermelha, né? Eles ficam muito felizes, né? Então, tem que avaliar com cuidado esses estudos populacionais, tá? Até porque muitas vezes é relato da pessoa, né? E os pacientes podem se enganar, né? A pessoa pode achar que está fazendo uma dieta mais rica em frutas, né? Mas na verdade ela está comendo uma porção só e raramente ela consome essa porção, né? Então a gente tem que tomar cuidado que isso aí é autorrelato, ok? Não significa que a pessoa está efetivamente fazendo a dieta relatada, né? Mulheres que consumiam mais ômega 3 também tinham menores chances de serem diagnosticadas, né? O ômega 3 ele é sempre visto como um fator de proteção, ou seja, ele é sempre visto, sempre não, né? Mas em vários estudos ele é visto como fator de proteção para diversas questões, né? Ah, como a gente pode ver ali, questões ligadas à cognição, como memória, né? Menor risco para outras doenças, ali como Alzheimer. Mas muitas vezes é porque a pessoa que consome fonte de ômega 3, ela também acaba cuidando um pouco melhor da saúde. Então também não é uma coisa que a gente pode simplesmente bater o martelo e falar, é só consumir ômega 3, cara, tá resolvido, né? Não é assim, tá? Infelizmente, né, não é tão simples assim, né? Pode ser um fator residual de uma pessoa que cuida melhor da dieta ali e tem também um maior status socioeconômico para cuidar melhor dessa dieta, tá bom?